Paysandu é de uma cidade no Uruguai chamada cidade de Paysandu. E daí em diante, na hora da escolha do plantel, do nome do clube, quando reuniram pela primeira vez, no dia 2 de fevereiro de 14, o nome sugerido foi de Paysandu. E ficou até hoje, que é o nome que a gente reverencia. Em termos de fundação, não tem nenhum, entre os fundadores, não tem nenhum estrangeiro. Mas, quando o Paysandu formou seu primeiro time, já foi com estrangeiros. Entre eles estava Michel e Matheus, Gilvari, Gili e Burnes. Sendo que o primeiro gol do Paysandu numa partida oficial foi feito pelo jogador Matheus. Isso foi o primeiro gol. Então, o primeiro gol foi feito por um jogador estrangeiro, jogador inglês. Tantos anos já se passaram, as maneiras de se jogar é totalmente diferente. Antigamente se usava um sistema, o WM, depois o 2-3-5, depois o 4-3-3, 4-2-4. Quer dizer, então foi evoluindo em termos de futebol com a categoria dos jogadores, porque muitas vezes você tem dificuldade de formar um time com aquele sistema. Então você tem que adaptar o jogador ao sistema que você está pensando. Na década de 60, tivemos dois grandes jogadores do Paysandu, que era o Bria, era uruguaio, era central, e o Rivas, que era paraguaio, era ponta esquerda. Eu vi os dois ainda jogarem. Eu me lembro bem do Rivas, do Bria, eu me lembro do Pedro Capivara, Norman Percival, José Davis, o Cacetão. O Cacetão foi um jogador que jogou anos e anos no Paysandu. É um de seus maiores artilheiros da história. O Cacetão era interessante, ele era um moreno escuro e era um grande jogador. Ele era ponta esquerda também. Então apelidaram ele de Cacetão. O Barbadiano, que também foi estrangeiro, e isso é que eu estou falando, que é interessante. O Bria, inclusive, depois virou treinador do Paysandu. O Castilho, quando jogou no Paysandu, depois ele virou treinador do Paysandu. O Marcinho, o Márcio Fernandes, foi um grande ponto esquerda no Paysandu da década de 80. Tanto que eu não consigo chamar para ele de Márcio Fernandes. Eu só chamo para ele de Marcinho, que era o nome que a gente ouvia na época. Eu vivo o Paysandu desde 1900 de frequentar o clube de 50 para cá. Eu ainda frequentei a sede antiga do Paysandu. E não tinha essa quantidade, tinha 1, 2, e agora, pelo que está aparecendo, que vem, já tem 3. Estavam tentando um quarto aí, mas ele resolveu ficar no clube do Chile. O futebol é tão globalizado hoje que cada um tem sua maneira de jogar. Tu vê o estilo como está jogando na França, joga muito em função do Mbappé. A Argentina, em função do Messi, que realmente é quem está, é o craque da Copa, realmente é quem está desarrumando. Naquela época era assim. A torcida, quando o Paysandu ganhava, arrancava e saía numa passeata pela Avenida Nazaré, quebrando o do Remo. Quando era do Remo, era quebrando o do Paysandu. Tanto que a gente chamava logo a polícia para ficar lá na porta. E em 72, quando terminou o jogo, a torcida do Paysandu entrou no campo do Remo, na trave que dá para o Almirante Barroso. Entraram, arrancaram a trave inteira. E eu era o dirigente do futebol do Paysandu. Nós éramos uma junta governativa e eu tomava conta do futebol. O que aconteceu? Na segunda-feira, depois das comemorações, eu fui no Paysandu para ver o que aconteceu, que eles foram festejar no ginásio, e nós tínhamos a piscina funcionando. Eu preocupado com alguma coisa na piscina, e cheguei lá e encontrei a trave no meio do ginásio, aonde vai ter a decisão do campeonato.
E aí eu tive a felicidade de chamar um operário meu, um carpinteiro, e cortar um pedaço da trave. Eu vou levar vocês para ver o pedaço da trave. E isso é um dos troféus que eu tenho mais importantes da minha vida. Eu entrei para o Paysandu em 65, levado pelo seu Falângula para construir, para o Paysandu fazer uma arquibancada mista de concreto e madeira que o Santos vinha jogar em Belém. Eu construía para o seu Falângula. Daí ele me pediu para eu ir construir lá. Daí eu entrei em 65 no Paysandu, ainda não consegui sair. Eu frequentei o campeonato de 72, em todos os jogos do Paysandu, eu fui com essa camisa. E como ela dava sorte, e nós fomos campeões, fomos super campeões, eu guardei a camisa desde essa época e até hoje ela está comigo. Tem várias fotografias com ela e ela está inteirinha, certinha, guardada para ir para o Museu do Paysandu. Que é o ingresso do jogo do Paysandu na Argentina, no estádio do Boca. Aqui, inclusive, ele é nominal. Inclusive, este pedaço é o pedaço da trave que teve 7 bolas que o Remo chutou na nossa trave. E foi neste pedaço aqui. Copa Verde 2018. Copa dos Campeões. Foi essa que nos levou para a Bombonera. Essa que nos levou lá. E aqui é a Copa Norte.